Olá, meus amores, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Larissa. Hoje nós vamos falar sobre cálculo trabalhista e dentro desse cálculo trabalhista nós vamos conversar sobre 13º salário. O 13º salário, ele também é conhecido como gratificação natalina. Então, ele é pago todo ano. E aí ele pode ser pago em duas parcelas. A primeira parcela até 30 do 11 e a segunda parcela até 20 do 12. E se for pagar em parcela única, como nos nossos exemplos que nós vamos fazer aqui, tem que pagar até 30 do 11, ok? O valor integral. E aí, se for pagar em duas parcelas, não pode ter o desconto de INSS nas duas parcelas. É só em uma parcela. Se for pagar parcela única, não esquecer de descontar INSS, ok? E aí tem uma consideraçãozinha aí para fazer do 13º salário, porque a pessoa ela precisa ter no mínimo 15 dias trabalhados dentro do mês para poder receber o 13º. Então, a cada mês trabalhado, ela tendo 15 dias trabalhado certinho, né, sem nenhuma falta injustificada, aí no caso falta justificada somente com um atestado médico e tem uma série de outros recursos aí que vai depender de empresa para empresa. Então, tendo no mínimo 15 dias trabalhados, ela recebe já contabiliza no caso para ela o 13º, como aqui nos exemplos. Como que a gente faz essas contagens de meses? Aqui eu tenho 3 exemplos. O primeiro, a admissão 20 de 5 de 2025. Então, ela não foi demitida, então ela vai receber o 13º lá no final do ano. Então, os meses trabalhados vão ser 7 meses. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Porque no caso aqui, no primeiro caso, a pessoa ainda está trabalhando. No segundo caso, ela não está trabalhando mais, né? Foi demitida. Então, o que acontece? A admissão dela foi lá em 2013. De 2013 até 2024, nós já temos que ter pago o 13º dela, ok? E agora o que está faltando? Só o ano vigente. Qual é o nosso ano vigente? 2025. Então, a demissão, dia 15 de 8 de 2025. Então, vai contar de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto. Então, um total de 8 meses. Aí as pessoas geralmente me perguntam, mas e a data de admissão, por que eu tenho que saber? Porque pela data de admissão, no caso aqui, são anos anteriores, né? Que a gente já tem que ter acertado com ela, com a pessoa, né? Com o funcionário. No exemplo 3 aqui, é tudo no mesmo ano. Então, a data de admissão aqui faz toda a diferença. Por exemplo, na verdade, faz toda a diferença em todos os exemplos, né? Mas quando é dentro do ano, a gente tem que ter uma contagem mais específica dos meses trabalhados. No caso aqui, como a pessoa foi admitida em 2013, no exemplo 2, então vai contar, né, de janeiro até a data de demissão dela, né? Lembrando que tem que ter os 15 dias trabalhados. E no exemplo 1, não contou o mês de maio, porque a pessoa não tem os 15 dias trabalhados. No exemplo 3, né? Admissão, 17 de 3 de 2025. Demissão, 14 de 9 de 2025. Então, como que vai ficar essa contagem? No caso aí, o mês de março, né? O mês 3 não conta, porque não tem os 15 dias trabalhados. E o mês de setembro também não vai contar, porque não tem 15 dias trabalhados. Então, como é que vai ficar? Abril, maio, junho, julho e agosto. Total de 5 meses trabalhados. E agora nós vamos fazer a conta, né? Primeiramente, nós vamos ver a fórmula, né? A fórmula, todas as contas de cálculos trabalhistas, elas começam pelo salário. Então, vai ser salário dividido por 12, que são os meses do ano. O resultado que der, a gente multiplica pelos meses trabalhados e não pode esquecer de descontar INSS. Então, aqui nós temos um exemplo do funcionário Renato, o salário R$ 2.500, admissão 2 de 1 de 2025, demissão 20 de 10 de 2025. Então, aquele mesmo caso já entrou no mesmo ano que saiu, né? A admissão
foi dentro do mesmo ano que a pessoa foi demitida. Então, primeiramente, o salário, vamos dividir por 12, são os meses do ano. Aí nós temos o 208,33 vezes 10. Da onde que a gente tirou esses vezes 10? Vai contar janeiro, né, de janeiro até outubro de 2025, ok? Porque tem os 15 dias trabalhados. E aí nós temos um resultado de R$ 2.083,30, menos 9%, que é o INSS. Se vocês quiserem, eu tenho uma lista de exercícios que eu posso estar mandando para vocês. E se vocês preferirem, eu posso estar mandando um gabarito depois, né? Para que vocês possam estar treinando, tá bom? Muito obrigada aí pela presença de vocês, pela audiência de vocês. Se puderem, deixa um like, compartilha, né, com os colegas que precisam saber aí de como calcular, né, a parte do 13º, para que eles possam saber quanto que eles vão receber aí numa possível rescisão de contrato ou lá no final do ano, ok? Muito obrigada, tenha uma excelente semana para vocês.